ao ponto relativo à petição 273/13, em que solicita a desvinculação de Portugal do Tratado e protocolos modificativos ao Acordo Ortográfico de 1990 e a revogação da Resolução do Conselho de Ministros, número 8 de 2011. Esta petição é acompanhada de um projeto de resolução da iniciativa do PCP, que recomenda o recesso de Portugal do Acordo Ortográfico de 1990, tomando várias medidas que conduzam a uma nova negociação das bases e termos de um eventual acordo ortográfico. Para apreciar a petição e, desde já, para apresentar o projeto de resolução, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o PCP saúda os mais de 20.000 subscritores da petição, alguns dos quais presentes aqui nas galerias da Assembleia da República. Em 4 de junho de 1991, o PCP foi o único grupo parlamentar que não votou favoravelmente a proposta de resolução sobre a ratificação do acordo ortográfico. Fizemos críticas severas quanto à metodologia seguida pelo Governo para o apuramento das bases do AO 90. Manifestámos as nossas preocupações quanto às consequências do acordo, alertando que o processo tendia, e cito, a transformar-se num atoleiro cujas dimensões e proporções desconhecemos. Estava certo o PCP. De facto, veio o primeiro protocolo modificativo, veio o segundo. O acordo continuou a ser um mau acordo, a não responder às críticas feitas em 1990 por várias pessoas e entidades. E aqui estamos hoje. Subsistem incongruências, insuficiências, dificuldades práticas na aplicação do acordo, visíveis todos os dias nas escolas, nos média, nos livros, nas páginas oficiais de entidades públicas. Foram referidas por inúmeras vezes em contributos escritos e audições dos grupos de trabalho sobre esta matéria. O PCP não tem uma concepção fixista em torno da ortografia, mas valorizamos a participação política e científica, o robustecimento técnico da norma escrita, a democraticidade da escrita e da oralidade. E estes são aspectos determinantes que não foram plenamente alcançados ou alguns sequer tidos em conta neste processo. A existência de um qualquer acordo só pode ter algum sentido se for integrada no contexto mais global de uma verdadeira política da língua. Uma política que promova maior cooperação com os países de língua portuguesa, com um profundo e intrínseco respeito pela identidade cultural de cada povo, que assuma a necessidade de promoção e difusão do livro e dos autores portugueses, que reflita sobre a natural evolução da língua, envolvendo todos os interessados, e não por via de imposições legislativas desligadas da realidade concreta e da comunidade. A verdade nua e crua é que, volvidos 28 anos, não existe um acordo ortográfico comumente aceite, ratificado e depositado por todos os países da comunidade de países de língua portuguesa. Não há sequer previsão concreta em relação a países como Angola ou Moçambique. Falta-lhe o alicerce. Há quem considere impossível ou contraproducente voltar atrás e corrigir os erros cometidos, porque muitas crianças e jovens já aprenderam o acordo ortográfico na escola. Mas não houve, senhoras e senhores deputados, qualquer pejo em fazer experimentalismo ortográfico com os alunos que tiveram de o aprender. A esmagadora maioria da população aprendeu a norma ortográfica anterior e é também por isso que não é tarde para corrigir um percurso que tem origem num procedimento errado, desde que se acautelem as necessárias medidas de acompanhamento a quem aprendeu e a quem utiliza a grafia do acordo. É preferível aprender com todo este processo, estudá-lo, sair do acordo ortográfico e devolver a discussão, ou melhor, dar finalmente a discussão à comunidade científica e literária na definição de objetivos e princípios de partida para uma nova negociação das bases e termos de um acordo ortográfico, assim seja entendida a sua necessidade junto dos restantes países da CPLP. É essa a proposta do PCP. Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Saúdo, senhoras e senhores deputados, saúdo os mais de 20.000 peticionários e cumprimentos pelo inestimável contributo para a discussão desta matéria. Começaria por lembrar que o acordo ortográfico nasceu de um propósito de defesa e valorização da língua portuguesa, que ao longo do tempo colheu um quase generalizado consenso político. Penso que esse consenso alargado no essencial se mantém, ou seja, esse propósito genérico de os países que partilham a língua portuguesa se empenharem solidariamente na sua defesa e valorização. Não obstante,
e quanto aos aspectos técnicos associados ao intento de uniformização da ortografia, nomeadamente quanto às bases técnicas do acordo ortográfico e, mais recentemente, quanto aos próprios resultados da sua aplicação, é conhecido que cedo começaram as polémicas e as discordâncias e o entendimento crescente de que esse objetivo de defesa da unidade essencial da língua portuguesa seria ilusório. Não é por acaso, portanto, que em finais da primeira década de 2000 se repetiam os apelos à ponderação numa matéria que, como insistia Vasco Graça Moura, entre outros, recomendava um profundo debate de modo a que fossem tomadas todas as precauções que o interesse nacional impunha. Não foi, no entanto, o que aconteceu. Numa altura em que se recomendava prudência e debate, uma resolução do Conselho de Ministros de janeiro de 2011 determinou a aplicação do acordo ortográfico, ou seja, a sua entrada em vigor. A história, desde aí, é conhecida. O acordo está em vigor no sistema educativo, os manuais escolares foram adaptados à nova ortografia. Por outro lado, o acordo não foi ratificado por metade dos países que o subscreveram. Em vez da uniformização, parecem acentuar-se os problemas de instabilidade ortográfica. E a própria autora das bases técnicas do acordo, ou seja, a Academia das Ciências de Lisboa, órgão consultivo do governo português em matéria linguística, recorde-se, recentemente considerou inadiável a discussão, apresentando já em 2017 um documento com sugestões para o aperfeiçoamento do acordo. Entendemos, pois, que há muito a discutir e por isso achamos incompreensível e inaceitável a atitude dos senhores Ministros da Cultura e da Educação ao recusarem-se a responder à solicitação de informação por parte da Comissão de Cultura no âmbito da elaboração do relatório da petição em debate. Muito a discutir, portanto, e por isso propusemos a criação de um grupo de trabalho, atualmente em funcionamento no âmbito da Comissão de Cultura, que nos permitirá, no curto prazo, dispor de um ponto de situação pormenorizado sobre os efeitos da aplicação do acordo e, portanto, avaliações ponderadas, sustentadas por argumentos que, no essencial, não poderão deixar de ser de ordem técnica e científica. E é também por isso que achamos extemporâneo o projeto de resolução agora apresentado pelo Partido Comunista Português. Para concluir, não abandonamos o entendimento de que se justificam todos os esforços de envolvimento solidário dos países que connosco partilham esta língua comum, no sentido da sua defesa e valorização. Não desconhecemos o que se nos exige a todos de ponderação e responsabilidade numa matéria a vários níveis sensível. Mas também não queremos, como tem sido a posição do Governo e a posição do Partido Socialista, fazer de conta que não há nada a discutir quando, na verdade, está um elefante sentado no meio da sala. Disse. Muito obrigado. Para intervir, a palavra agora ao Sr. Deputado Diogo Leão, do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, gostaria naturalmente de começar por saudar os cidadãos peticionários, em particular por agirem em conformidade com uma causa em que acreditam. Mas os princípios que levaram ao estabelecimento do Acordo Ortográfico de 1990 continuam a ser relevantes para o Partido Socialista. Um esforço de convergência de 7 países de língua oficial portuguesa, ao qual felizmente se somou Timor-Leste, para conferir ao nosso idioma comum a unidade possível a nível da grafia, uma coesão que permitisse ao conjunto dos Estados-membros da CPLP defender e projetar, no presente tanto quanto no futuro, a língua portuguesa enquanto língua identitária de uma cultura comum que sempre foi e é, aumentando o seu peso internacional e eliminando uma tendência que existia para o afastamento entre duas vertentes ditas oficiais que diminuíam à escala global o valor da língua portuguesa. É importante sublinhar também a relevância para a literacia, a facilitação da aprendizagem da escrita e da leitura no vasto quadro dos falantes de português da CPLP, para o qual o acordo ortográfico contribui. E creio ser sempre útil reafirmar que o acordo incide sobre a ortografia da língua portuguesa e não sobre a gramática das variedades do português falado pelo mundo, que não são nem nunca poderão ser alteradas por uma reforma ortográfica. A evolução das reformas ortográficas durante o século XX, mesmo na esfera simplesmente interna e nacional, foi sempre atribulada e causadora de estranhezas e rejeições compreensíveis perante algumas normas a adotar. Foi inclusive motivo de divisões geracionais entre os que aprendem pela nova ortografia e os que se mantêm fiéis às normas anteriores.
Desde logo discordamos de noções expressas no texto da petição, desde a suposta inconstitucionalidade do acordo até à noção de que a convenção que regula a escrita limita a criatividade natural da língua portuguesa. Ora, as crónicas de Fernão Lopes, os poemas em português do Cancioneiro Geral compilado por Garcia de Rezende, as rimas de Bocage ou a prosa dessa de Queiroz não perdem a qualidade cultural e literária em virtude das sucessivas atualizações da grafia a que foram sujeitas pelas várias reformas ortográficas desde 1911 até hoje. Mas, em suma, o que os peticionários pedem à Assembleia da República e ao qual o Partido Comunista Português confere uma iniciativa resolutiva é a desvinculação de Portugal do acordo ortográfico. O que é o mesmo que dizer a denúncia ou retirada do país deste tratado internacional. Para o Grupo Parlamentar do PS, nenhum passo nesse sentido pode ser entendido como positivo ou desejável para o interesse nacional e lusófono. Não quer isto dizer que as normas contidas no Acordo Ortográfico de 1990 e posteriores protocolos modificativos sejam imunes à crítica, à discordância ou à melhoria. O Partido Socialista participa no grupo de trabalho constituído na Assembleia da República para avaliar o impacto da aplicação do Acordo Ortográfico, que se tem debruçado dignamente sobre estes quesitos. Mas para dirimir divergências, foi concebida sede própria definida no texto do tratado, nomeadamente o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, certamente disponível para o debate que deve ser conduzido por linguistas e académicos especialistas com o rigor e os critérios científicos que esta matéria exige. Muito obrigado. Obrigado também. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães, do CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começo, naturalmente, por saudar e cumprimentar os peticionários por esta petição que apresentam aqui hoje à Assembleia da República e dizer, de resto, que da parte do CDS não obstaculizámos a pretensão que de alguma forma nos foi chegando de esta petição poder ser discutida mais tarde e até por motivos que verão do discurso que eu gostaria de fazer em nome do CDS. Passados 28 anos sobre a assinatura do acordo ortográfico, continua o desacordo, muitas dúvidas e alguma confusão. A prova, se não bastassem os milhares de pessoas que subscrevem esta petição, está nos erros que diariamente se encontram na imprensa escrita ou em documentos oficiais e no intenso debate académico que, e também a sociedade civil em geral, subsiste após todos estes anos. Mais, no ano passado, a Academia das Ciências de Lisboa aprovou o documento intitulado Sugestões para o aperfeiçoamento do acordo ortográfico da língua portuguesa, onde se propõe o regresso de consoantes mudas, do acento gráfico em alguns vocábulos, do circunflexo noutros, assim como do hífen. É bem, a nosso ver, um exemplo da forma um pouco impreparada com que este acordo foi feito. Podemos, senhoras e senhores deputados, como já aqui foi dito, não discutir isto? Podemos dizer que o assunto está definitivamente encerrado? Podemos fechar os olhos a todas estas críticas, à prática que não pratica este acordo? Não temos o dever de escutar estas dúvidas? Obviamente que não, e obviamente que temos o dever de discutir, debater e de perceber todas estas questões, todas estas dúvidas. Tanto mais que, no ano passado, na cidade da Praia, foi finalmente apresentado o vocabulário ortográfico comum que, segundo o preâmbulo do Acordo Ortográfico de 1990, teria sido elaborado até dia 1 de janeiro de 1993. Pasme, senhoras e senhores deputados. Isto prova todo um conjunto de incertezas e impreparação que, a nosso ver, torna esta matéria um assunto com grandes implicações na língua, na educação, é certo nas relações internacionais de Portugal, mas que manifestamente se divide mais em vez daquilo que devia ser o seu objetivo, que é unir. Por estas razões, o CDS defendeu a criação de um grupo de trabalho para a avaliação do impacto da aplicação do Acordo Ortográfico de 1990, cujos trabalhos, sublinho, ainda decorrem e que vai fazer o ponto de situação da aplicação que tem vindo a ser efetuado do acordo ortográfico e avaliar o grau de concretização dos objetivos que se propunha atingir. Este, a nosso ver, é um trabalho que tem sido sério, que é sério, sobre um assunto que é sério. Ouvir pessoas, entidades, instituições, pontos de vista, que foi exatamente o que falhou antes das assinaturas dos tratados e dos protocolos. Repito, neste momento, aguardamos que esse grupo de trabalho, que ouviu estas entidades, que ouviu essas pessoas, possam concluir o seu trabalho e elaborar um relatório final, onde possamos não só retirar as melhores conclusões sobre o que fazer com este acordo, que parece manifestamente um desacordo, mas ao mesmo tempo das formas como defender o interesse nacional, pugnando pelas relações internacionais de Portugal, pela palavra dada por Portugal, poder também defender os interesses e a prática de todos os portugueses, que é manifestamente contrária a este acordo nestes termos. Muito obrigado. E a palavra agora é ao Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda. Muito
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo naturalmente por saudar os peticionários e agradecer as questões suscitadas a propósito do Acordo Ortográfico de 1990. Sabemos bem da complexidade destas matérias e das disputas a seu propósito. Não é uma situação nova. Diremos que desde sempre se verificou uma discordância de fundo entre aqueles que privilegiam os critérios fonéticos e aqueles outros defensores dos critérios etimológicos. Recordo que a primeira reforma ortográfica, entendida como tal, reporta à Primeira República, passando a haver, a partir de então, duas ortografias, uma de Portugal, outra do Brasil. Depois de várias tentativas de unificação, só foi encontrado um denominador comum em 1945, muitos anos depois. Mesmo assim, essa convenção ortográfica falhou. Seria necessário esperar mais 45 anos pelo Acordo de 1990, que, como está à vista de todos, não é perfeito. De então para cá, e vão 28 anos, o processo tem conhecido diversos episódios e outros tantos sobressaltos, tendo a Assembleia da República vindo a fazer, no âmbito das suas funções, o escrutínio competente da implementação do Acordo. Para este fim, na legislatura anterior e por proposta do PCP, foi constituído um grupo de trabalho, o mesmo sucedendo na atual legislatura por proposta do PSD e creio que também do CDS. Em ambos os casos, foram feitas numerosas audiências e recolhidas dezenas de contributos, que são públicos, estão patentes no site do Parlamento e, obviamente, desses testemunhos e dessas audiências transparecem as divergências existentes. O grupo de trabalho atual, é bom reforçá-lo, prossegue o seu trabalho neste momento. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, na petição agora em debate é requerida a desvinculação da República Portuguesa do Tratado do Acordo Ortográfico. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda reconhece a legitimidade das preocupações expressas, mas não se revê no argumentário e muito menos na pretensão de desvinculação do acordo. Importa reconhecer que há um caminho feito, bem ou mal, mas há, com impacto em vários domínios, designadamente no ensino e na comunicação social. Mais, o vocabulário ortográfico comum, o VOC, está concluído, podendo ser consultado na página do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, o ILP, com sede em Cabo Verde, bem como na página da CPLP. Ora, é nesta conjuntura que o PCP apresenta, por arrastamento, um projeto de resolução que recomenda o recesso de Portugal do acordo ortográfico. Recesso, portanto, saída. A proposta do PCP, apesar de acautelar medidas de acompanhamento e transição, comporta, a nosso ver, riscos de vária ordem, podendo, desde logo, pôr em causa tratados internacionais e impor a um outro nível a elaboração, mais uma vez, de novos currículos e manuais escolares. Não acompanhamos a proposta do PCP. O Bloco de Esquerda não tem uma posição... Eu vou concluir, Sr. Presidente, se me permite, dê-me só mais um minuto. O Bloco de Esquerda não tem uma posição imobilista sobre o acordo ortográfico. Aliás, já na legislatura anterior, apresentou um projeto de resolução tendo em vista rever aspectos técnicos com vista a melhorá-lo. É o que continuará a fazer em devido tempo. Até porque a nossa língua, em função da sua natureza viva e dinâmica, assim o exige. Muito obrigado pela tolerância.